meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma videoaula da semana. Hoje eu vou estar falando sobre abertura artística brasileira, geração 80, tá? Em História da Arte, claro, parte 16. Lembrando também que essa matéria vai ser para a avaliação para a prova de vocês. Então, vamos lá? Vou começar falando sobre a arte contemporânea no Brasil durante a década de 1980, tá? Que a música, né, a ideologia escrita por Cazuza e musicada por Roberto Frejá atingiu o ouvinte com o verso ideologia, eu quero uma para viver. Essa frase tem um peso enorme quando abordamos a sociedade e a cultura dos anos pós-ditadura militar, tá? Durante o regime, havia uma luta contra o fim da opressão, né, em busca de uma sociedade mais democrática, tá? A ideologia colocava a década de 1980 sobre a luz de grande pessimismo, em que o autor resume as frustrações daqueles anos em versos que apontavam para uma sociedade que se recusava a evoluir, estagnada, né, em preconceito e em uma corrupção viciosa. Lembrando, estamos vivendo isso de novo nos dias de hoje, tá? Ainda continuamos com isso. Ainda existe a corrupção pesada, ainda estamos assim estagnados de tanto preconceito. Todo dia tem sendo televisionado as injustiças, principalmente contra os negros, ok? Então vamos lá. A arte contemporânea no Brasil, né, durante essa década, né, principalmente no final dos anos de 1970, o Brasil passou por uma reforma política muito importante, retomando assim muitos direitos civis suspensos pelo AI-5, tá? Além de devolver parte da liberdade democrática e restabelecer a o pluripartidarismo, né, do país, esses acontecimentos teve desdobramento excepcional na década de 1980, tá? É o período no qual o país estava sofrendo com a inflação e com a recessão. Os síndicos começaram no caso, né, os síndicos não, tá, gente? Os sindicatos, principalmente, começaram a ganhar força. Em 1983 e 1900, mais ou menos aí 84, ganhou impulso o movimento Direta e Já, que tinha o intuito de organizar eleições por voto direto para presidente. A ideia era a ideia era pôr na mão, né, do povo a decisão para o cargo executivo máximo do país, é claro. O movimento organizou comícios, manifestações em várias partes do Brasil, tá? E foi apoiado por personalidades da televisão e do esporte, principalmente artistas. A arte, no meio dessa retomada de liberdades, voltou à materialidade abdicada durante os tempos da repressão, lembra? Que era mais uma arte conceitual. Muitos artistas dessa época voltaram a trabalhar com meios ditos tradicionais, como a pintura, a escultura, desenho e a gravura. Tá bom? Isso se chama a volta da pintura, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Os artistas não tinham mais medo da censura. Não havia mais tensão da prisão, né, pela livre expressão de ideias. A arte pós-ditadura estabeleceu um paralelo direto com a arte contemporânea mundial, usando da liberdade adquirida, explorando também a multiplicidade dos materiais. A reabertura do país ofereceu um espaço próprio para a difusão de uma arte que debatesse questões relacionadas à cultura de massa e à globalização, tá bom? Os artistas da década de 80, gente, deram um novo vigor às práticas processuais e poéticas, né? Pessoais também,
respeitando o individualismo, integrando as possibilidades oferecidas pelo intercâmbio, né, em que a tradição e a atualidade se unem, tá? A arte brasileira contemporânea não se distancia da arte contemporânea mundial, tá bom? Muito pelo contrário, gente. Elas se integram e complementam. É o que eu falo sempre para vocês. Hoje nós também estamos entre os melhores do mundo. Pois é, um mosaico de diversas referências que conferem, tá, a arte da atualidade na sua complexidade e suas infinitas possibilidades poéticas, tá bom? E aí a gente tem essa volta da pintura. A pintura pós-ditadura se posicionou no mundo da arte como uma proposta de quebra dos antigos valores primadas, né, nos anos de 1960. Com a retomada da pintura, o interesse dos artistas era questionar o suporte, acabando com os requisitos e adicionando também listas que carregavam a linguagem a linguagem, a mesma linguagem, vamos dizer assim, tá bom? Na verdade, a pintura passou a ser um laboratório de diversas experimentações, tá? Artísticas que dialogavam em que no caso, os espaços bi e os espaços tridimensionais, tá? Se difundiam. Com novos materiais e técnicas experimentados, né, na produção, o que garantiu a esses artistas a continuidade da linguagem, abrindo também outras possibilidades de discurso. O suporte também se viu expandido nessa situação, tá? Principalmente a pintura passou a ganhar o mundo, tá? Se destacando como uma linguagem totalmente nova, que não dependia mais da tela como suporte único. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aí a gente começa a ganhar essas novas perspectivas na pintura, principalmente com a arte muralista. Que aí surge o Cobra maravilhoso aí. Hoje, nessa arte contemporânea, a pintura muralista, que é o grafite principalmente, é uma, né, das vertentes ao grafite, faz maior sucesso, tá? Até hoje, tá bom? No Rio de Janeiro, um dos espaços responsáveis pelo desenvolvimento da nova geração de artistas que surgiram após a ditadura foi a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Tá, gente? Tem até, as meninas adoram fazer casamento, tirar foto de casamento. Eu coloquei a imagem aí para vocês estarem dando uma olhada. Quem não teve o prazer de conhecer, pô, é bacana ir lá dar uma olhada, conhecer, é de graça, não paga nada para entrar. Tem vários ateliês de artistas. Vocês podem estar marcando também para visitar os ateliês, tá bom? Foi fundada por Rubens Scherman, tá? Em 1975, no antigo casarão do armador brasileiro Henrique Lage. A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ou EAV, como também é conhecida, né, EAV, se tornou um centro de experimentação estética na década de 1970. E nos anos 80 se tornou um reduto, tá, de liberdade criativa. Os artistas retomaram a pintura e a arte figurativa sem medo. Então volta-se à arte comum e dá-se um tempo aí da arte conceitual. O fato que marcou o nascimento dessa nova onda carioca foi a exposição Como Vai Você, Geração 80, que aqui apresentou ao mundo 123 artistas, muitos dos quais se destacaram no cenário nacional e principalmente internacional da arte, tá bom? Nomes como Beatriz Milhazes, tá? Cláudio Fonseca, essa obra colorida aí, cheia de figuras geométricas, círculos, é da Beatriz Milhazes, tá? O Cláudio Fonseca, Daniel Senise, Jorge Guile Filho, tá? O Chico Cunha, a Leda
Catunda, né, iniciaram suas carreiras na EAV, tá? E outros, como Leonilson, ganharam espaço com a amostra. A exposição Como Vai Você, Geração 80, aconteceu em 14 de julho de 1934 e ficou em cartaz durante um mês nos corredores da escola, no caso Parque Lage, tá? A amostra atraiu um público aproximadamente de 15 mil pessoas, olha que bacana. E ela apresentou também pinturas, performances, esculturas, objetos por todos os cantos do casarão, o que tomou também a experiência extremamente assim, inexpressiva, né? Impactante. O discurso era nítido. O fim da ditadura estava chegando, tá? Beatriz Milhazes foi uma das artistas reveladas, tá? Nessa exposição do Parque Lage. É atualmente a dona de uma técnica apurada, reconhecida até por quem ache suas obras repetitivas. É possível observar no trabalho da artista aí, por isso que eu coloquei a imagem, diversas referências à pintura barroca. Tá vendo? É muitos elementos, principalmente a brasileira, no caso barroco brasileiro, com toda a sua mescla rococó de exagero. Tá vendo aí? Ela é muito exagerada mesmo, mas é belíssimo o trabalho dela. E aí, nós chegamos a São Paulo e a Bienal Grande Tela, né? A Bienal de 1985 reforçou a materialidade da arte pós-ditadura, com uma montagem questionadora e radical. A curadora da exposição, a Sheila Liener, tá? Elaborou o que ela batizou de A Grande Tela, tá? Foi o nome da exposição. 3 corredores de 100 metros de extensão, por 6 metros de largura e 5 metros de altura, tá bom? A grande tela era composta majoritariamente por quadros do novo expressionismo alemão e de artista da nova vanguarda italiana. A montagem de Sheila ocasionou uma série de críticas, mas serviu também para reforçar a volta da pintura na arte brasileira. Entre os artistas que se apresentavam estavam presentes Jorge Guille, tá, filho, que se destacou pelas pinturas que interpretavam as antigas vanguardas europeias, o Nuno Ramos, com o grupo Casa 7, e Alex Valauri, tá, com a instalação A Casa da Rainha do Frango Assado. Vocês já viram esse? Olha, é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Encenada por Cláudia Raia, tá bom? E logo depois ele fez uma pintura também, tá? Muito bacana. Na verdade, não é pintura, é um cartaz maravilhoso. Muito bacana isso. E aí, a gente chega na parte que eu sei que muita gente vai gostar aí, que é o rock brasileiro, na década de 1980. E fim, né? O fim da década de 1980 para início de 1990. Né? Economicamente, no caso, a década de 80 no Brasil foi apelidada de a década perdida, né? Por causa dos problemas ocasionados pelo falso milagre econômico. Indícios de esquemas de corrupção, inflação altíssima, a crise do petróleo no Oriente Médio afetaram muito, tá, o ambiente social e econômico do Brasil. Foi marcado também negativamente o processo de redemocratização do país, tá? Então, resumidamente, estava uma porcaria. Mas vamos lá. A MPB estava consolidada com seu discurso atuante. Bandas como Traje a Rigor, dando início a uma onda de bandas de rock no país, conhecida como a explosão do rock nacional, ou simplesmente Brook. Tá? O sucesso e a popularização do Brook se deu a partir de uma série de fatores, tá bom? A primeira banda a conseguir um destaque comercial foi a Blitz. Eu coloquei aí várias bandas para vocês terem uma ideia, com uma abordagem mais teatral e divertida. A banda, liderada por Evandro Mesquita, introduziu entre
assim, introduziu vários elementos, tá? Abrindo também caminho para outras bandas, tá bom? Casas de show como o Circo Voador no Rio de Janeiro e a Aeroanta em São Paulo passaram a apoiar um novo gênero, tá? Com o sucesso comercial, muitas bandas de rock passaram a manter sua imagem vinculada na televisão, tá bom? Em programas populares, como Cassino do Chacrinha, da Rede Globo, Festival da Música do Rock em Rio, muito bacana, tá? Em 1985, marcando também, assim, a consolidação desse gênero do Brasil. Então, foi aí que surge o Festival de Música Rock em Rio, tá? Bandas como Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana, Barão Vermelho, simbolizavam os gritos de uma cultura jovem que podia, enfim, assim, expressar, né, seus anseios e dúvidas. As músicas dessas bandas abordavam questões sociais, denunciavam a opressão policial, refletiam também sobre os impulsos capitalistas, tá? A Legião Urbana, com o Renato Russo, e o Barão Vermelho, com Cazuza, ainda se posicionaram com um forte discurso em relação à liberdade sexual. Foi nesse período também que começou essa liberdade sexual também. Tratando também sobre temas que eram tabus, porque até então, gente, não podia nem se falar em sexo. E aí começou a se discutir essa questão sexual, tá? Para aquela época era um tabu. E principalmente também como o tema AIDS, que também começou a ser discutido, coisa que até então ninguém acreditava e pouco se falava sobre a AIDS, essa doença venérea aí gravíssima, que até hoje mata-se gente. Graças a Deus está melhor, tá bom? Muito bacana, né? Esse tema é maravilhoso. E aí, no fim da década de 80, aí, muitos críticos de artes apontaram para a nova direção que a arte contemporânea iria traçar e declararam encerrada a farra da pintura, tá? O que se observava na arte contemporânea depois da década de 1980 é difícil de ser classificado, né? A pluralidade da poética e o individualismo artístico complicam ainda mais uma tentativa de definir o que é o atual produto ou produção artística brasileira. Os artistas do início da década de 1990 começaram a abordar poéticas que envolveram a materialidade e o conceitualismo de maneira agregada, tá? As instalações e as performances ganharam muito espaço, principalmente no meio público, tá? A arte contemporânea se entrelaça com a vida das pessoas por meio de objetos, temas relacionados ao cotidiano e à experimentação fazem as obras ganharem vida nas ruas da cidade por meio da arte urbana, das intervenções artísticas e dos happening, tá bom? A arte brasileira entrou em uma sintonia plena com a arte mundial na década de 1990, mas isso não inibiu, tá, a ascensão da poéticas de cunho regional. Muitos artistas nacionais, né, gente, passaram a usufruir da liberdade pós-moderna para questionar em um passado e assumindo uma postura crítica a respeito dele, tá? Então, a respeito desse passado. Um desses artistas é a Adriana Varejão, que une pintura e escultura, produzindo peças que dialogam tanto com o passado histórico do país, por meio de azulejos portugueses, quanto com o corpo e com o indivíduo, por meio de partes do corpo e da carne. As pinturas produzidas pela artista apresentam cortes e estranhas, né? E estranhas em que o observador assim pode analisar objeto além de sua superfície, tá? Como se elas, no caso, elas
experimentassem, sem a entrada do observador, essas entranhas de carne, fica estagnada, tá? E como se também desse para o espectador entrar dentro dessa obra, tá? No caso, dá para imaginar o interior da obra, tá? No, nesse amargo dessa pintura do trabalho dela. É muito questionador. Ela trabalha com essa questão da mulher, muito bacana o trabalho dela. Pesado, gente. Nem todo mundo gosta do trabalho dela. Faz uma pesquisa aí na internet. Mas é bacana o trabalho da Adriana Varejão, tá bom? Tem conceito. Antes de questionar, de falar qualquer coisa da obra dela, tem que se ler o que ela diz da obra, que é muito bacana. O conceito diz muito na obra dela. Então, olha só, separei essas 6 questões aí para vocês estarem respondendo, tá bom? Ó, e tenta aí pegar e assistir, lembrando que essa matéria é da prova, tá bom? Então, ó, fosse fé, cuide-se, continue cuidando da família, um grande beijo aí, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou na videoconferência, pode falar comigo, tá bom? Beijo, bom final aí, restante da semana, tá bom?